Meus alunos e alunas do 7º ano, professor Soares trazendo aqui agora esse vídeo para vocês. É a segunda aula aqui do nosso dia 1º de junho, e eu quero trazer logo aqui um comentário dessas atividades que foi proposta na aula anterior. Eu quero fazer essas questões para que vocês possam ver que não é tão difícil, mas inicialmente, para nós aprendermos a fazer a multiplicação de números racionais que estão na forma fracionária, aqui no caso, nós devemos saber alguns procedimentos de como trabalhar. Então vamos exercitar aqui um pouco, né? Essa atividade, lembrando, ela está na página de número 109 do livro de vocês, e eu quero fazer aqui um comentário dessas questões. O primeiro, o que diz aqui? Em um mapa, cada 1 centímetro, né? Cada 1 centímetro equivale, aí aparece esse número, que nós vamos fazer a leitura dele como sendo 5 inteiros e 1/4. 5 inteiros e 1/4 é um número que nós chamamos de número misto. É uma representação que tem um número inteiro, que é o 5, e tem uma parte fracionária, que aqui no caso é 1/4. Então, o que diz? Que nesse mapa, a cada distância, a distância entre Serra Azul e Paraíso é de 12 centímetros. Isso aqui colocado em um mapa, né? Ou seja, tem 2 cidades, tem a cidade, que eu vou colocar esse ponto aqui chamado de Serra Azul, e a distância entre essas 2 cidades, entre Serra Azul e Paraíso, que eu vou chamar aqui de P, essa distância no mapa ela é de 12 centímetros. Né? Então, se eu for imaginar a cidade, ela foi dividida, essa distância aqui para nós, em centímetros, e cada um desses centímetros corresponde a esse valor de 5 inteiros e 1/4. Então, imagina que eu tenho essa situação. Lá no nosso mapa, a distância entre as 2 cidades é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagina que cada um desses tracinhos seja correspondente a 1 centímetro. E corresponde lá no tamanho verdadeiro a esse número em quilômetros. Então, o que eu vou ter que fazer aqui para descobrir qual é essa distância real, né? Lá no tamanho verdadeiro, com essa distância em quilômetros? A gente vai fazer uma multiplicação de 12 vezes esse número, 5 inteiros e 1/4. Então, a melhor maneira de você fazer aqui é transformando logo esse número misto para um número fracionário, né? Então, como é que você vai transformar esse número que está na forma mista para a forma fracionária? É só você multiplicar esse 4, você multiplica ele pelo 5 e soma com o número 1 e conserva o mesmo denominador. Então, como é que ficaria aqui? Você vai fazer 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Então, vai ficar 21 sobre 4, né? 21/4. Outra maneira de você ver também, é só você verificar que esse número 5 inteiros, ele no caso aqui, 4/4 mais 4/4 mais isso aqui 5 vezes, né? Que é exatamente essa quantidade de inteiros que aparece aí. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem também mais 1/4. Então, quando se fala aqui, esse número 4/4 é igual a 1, aí você tem aqui também 1, 1, 1 e 1. Ou seja, vai ficar esses 5 inteiros e ainda tem 1/4, né? Que é esse número misto é formado dessa maneira. Mas a maneira mais prática é você multiplicar logo. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. E você vai formar um número
misto em um número fracionário. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ficar 12 vezes esse número aqui, na forma fracionária, vai ficar 21 quartos. Então, nessa multiplicação, eu vou multiplicar o número 12 por 21 quartos. Eu já falei que você imagina que esse 12 aqui, o denominador 1 está aqui, e você vai multiplicar esse numerador por numerador e o denominador por denominador. Então, eu vou dar uma melhorada aqui nessa aparência, vai ficar 12 vezes, aí nós vamos ter aqui 21 quartos. Esse denominador 1, eu vou imaginar para vocês que ele está aqui. Então, veja que esse numerador 12 e esse denominador 4, lá da segunda fração, ele admite um fator comum, que nesse caso você pode simplificar, ó, dividindo aqui esse 4, dividido por 4, aqui vai ficar 1, e esse 12 dividido por 4, aqui vai ficar 3, né? Nessa divisão do numerador da primeira fração com o denominador da segunda. E aqui agora esse 1 multiplicado por 1, que vai dar 1 aqui embaixo no denominador, e o numerador 3 vezes 21, que fica igual a 63. Você escreve 63 sobre 1 apenas com 63, ou seja, lá no tamanho verdadeiro, a distância entre as duas cidades vai ser de 63 quilômetros, né? Então, dessa maneira, nós estamos comentando aqui o primeiro quesito. No segundo quesito, o que diz? Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 desses empregados usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? A situação desse tipo você quer saber, né? Você quer saber quanto na verdade, eu vou traduzir isso aqui para a nossa linguagem, né? Ou seja, nós queremos saber aqui quanto é 3/5 de 1/3. Então essa é a questão. Eu quero saber quanto é 3/5 de 1/3. Então, situação como esta, você troca esse di que está aqui, você troca pelo sinal da multiplicação. Então aqui como é que vai ficar? Você vai ficar 3/5, que vai ser multiplicado por 1/3. Então, nessa multiplicação, de início você vê que pode simplificar, né? Dividindo o numerador dessa primeira fração com o denominador da segunda. Se você fizer isso, aqui fica 1 e aqui também fica 1. E quando você multiplicar 1 vezes 1 dá 1, e 5 vezes 1, 5, e você tem aí como resposta o valor de 1/5. Mas imagina que você não queira fazer essa simplificação. Se você não simplificar, no início você pode simplificar depois, porque quando você fizer 3 vezes 1, 3, e 5 vezes 3, 15. Aí ficou 3/15. Claro que agora você vê que pode dividir por 3, que vai dar 1 no numerador, e o 15 também dividido por 3 vai dar igual a 5. Então, você tem 1/5. Observe que é o mesmo valor que você encontraria logo quando simplificar. Sempre que você estiver fazendo uma multiplicação e perceber que o numerador da primeira fração é igual ao denominador da segunda, ou se eles admitem, né, um divisor comum maior do que 1, você simplifica. Isso também pode acontecer com o denominador da primeira fração com o numerador da segunda, né? Se admitir um divisor comum, né, maior do que 1, você pode simplificar. Então, aqui, respondendo a nossa pergunta, que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? Então a resposta vai ser de 1/5, ou seja, 1/5 desses empregados usam óculos. E o terceiro quesito,
Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Desses, 4/5 usam metrô, ou seja, desse total de 5/8, 4/5 dele usam metrô. Que fração dos funcionários dessa empresa usam metrô? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente quer saber quanto é 4/5 de 5/8. Então vamos trocar esse de pela multiplicação, então vai ficar 4/5 vezes 5/8. Olha, vamos observar aqui que eu já posso simplificar. Ó. Esse número eu posso dividir ele por 4, que dá 1. Esse 8 dividido por 4 dá 2. Este 5 aqui eu divido por 1 dá 5. E este 5 também por 5. Posso dividir o 2 por 5, né, que vai dar 1. Então aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Ou seja, 4/5 de 5/8 corresponde à metade. Ou seja, então, a metade dos funcionários dessa empresa, eles usam metrô. A outra metade dos 5/8 deve usar aí outro meio de transporte, né? Então, aí a nossa resposta vai ser... a nossa resposta vai ser da metade, né? A metade usam metrô. E agora, falando aqui do quesito número 4, o que diz aqui? Aqui já traz uma multiplicação, né? Veja que aqui na letra A nós temos uma multiplicação de 1/3 vezes menos 4/5. Quando vamos fazer essa multiplicação, você vai lembrar que vai ter que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. O que a gente vai ter que lembrar é do sinal. Olha, veja que o sinal desse número 1/3, ele não aparece aqui porque o sinal é positivo. Então, quando eu multiplicar esse positivo por esse negativo, o produto fica negativo. Aí eu multiplico o numerador com o numerador, 1 multiplicado por 4, 4, e 3 multiplicado por 7 dá igual a 21. Então, aqui eu tenho menos 4/21. Ele não admite simplificar, né, porque não tem um número que divida os dois ao mesmo tempo, né? Então, fica menos 4/21. E aqui no quarto quesito, na letra B do quarto quesito, eu tenho agora, na letra B, uma multiplicação de um número negativo, que é 3/5, vezes outro número negativo menos 5/9. Olha, observando logo de início, você vê que dá para simplificar dividindo este 5 por 5 e este também por 5. Então, aqui ficará 1 e aqui também 1. O denominador 9 eu posso dividir por 3, que dá 3, e esse 3 por 3, que dá 1 também. Então, quando eu for fazer a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, o denominador 1 vezes 3, 3. E aí eu vejo que esse número é negativo e o outro também. Então, o produto vai ficar positivo, né? Mais 1/3 que eu nem preciso escrever ele, que eu sei que será entendido que ele é positivo. Aqui na letra C, tem um número negativo, menos 9/8, multiplicado por 4/45. Esses números, imagina que eu não queira simplificar eles. Eu não vou simplificar. Veja como fica uma conta enfadonha de fazer, ó. 4 vezes 9, 36. Aí eu tenho que multiplicar 8 vezes 45. 8 vezes 5, 40, vai 4. 4 vezes 8, 32 e 4, 36. Aí eu tenho aqui 36 sobre 360, que eu ainda tenho que fazer agora a simplificação, né? Dividindo por 2 ou dividindo por 6, por exemplo, né? Mas aqui veja que eu poderia fazer
essa simplificação logo no início. É por isso que fica mais simples simplificar, ó. Dividindo esse 8 e esse 4 aqui, dividindo ambos por 4, aqui fica 2 e aqui fica 1. Esse 9 eu posso dividir por 9, que dá 1, e esse 45 por 9, que dá 5. Então, quando você multiplicar, 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 5, 10. Você já chega logo em 1/10. E ele é negativo porque esse é negativo e o outro aqui não está escrito porque ele é positivo, né? Então, aqui fica menos 1/10. Na letra D, veja que nós temos na letra D um número decimal, né? 11,25 avos, desculpa, 25 centésimos, vezes mais 8 nonos. Então, aqui eu tenho um número decimal e tenho um número fracionário. Então, a melhor opção aqui para nós é você transformar o número decimal, você transformar para fração. Ou você também poderia transformar o fracionário para decimal, né? Então, eu vou considerar transformar esse 11,25 avos, 25 décimos, eu vou transformar em 1.125 centésimos, vezes mais 8 nonos. Então, esses números, observe que eles admitem um fator comum. Ó. Esse aqui é divisível por 9 e esse também é divisível por 9. Por que eu sei aqui? Ó, 5 mais 2, 7, 8 e 9. Então, esse número é divisível por 9 e esse também. Eu posso dividir esse aqui por 9. Se eu dividir 9 por 9, dá igual a 1. Esse aqui dividido por 9, o que vai acontecer? 11, 2, 5 dividido por 9. 11 por 9 dá 1, sobra 2. 22 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18, para 22, 4. Baixo 5, 45 por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45, 45 nada. Então, aqui nesse lugar fica 125. Esse 8, eu posso dividir por 8 também, ó, que vai dar 1. E esse 100 aqui, ver se dá para dividir por 8. 10 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Desculpa, dá 1. 1 vezes 8 é 8 para 10, 2. E 20 dividido por 8. Não vai dar para dividir por 8 aqui. Então, ele admite um outro fator comum, que não é 8. Ele vai admitir o 4, né, como fator comum. Ou seja, vamos fazer aqui. Aqui eu vou reescrever aqui o 8. Ele não é divisível por 8, né? O 100 não é divisível por 8. Então, eu vou ter que encontrar aqui um número que eu sei que é divisível por 2, que é o número 4. Né? Então, eu vou dividir aqui esse 8 dividido por 4 aqui fica 2. E o 100 dividido por 4 fica igual a 25. Né? Então, aqui eu tenho 125 dividido por 2, que dá 250. E 25 vezes 1 dá 25. Então, nessa divisão de 250 por 25, eu tenho aqui o número 10 como resposta. Essa maneira de você fazer uma multiplicação simplificando logo no início, é que você evita de ter um número grande, como nós encontramos aqui, né? Simplifica antes, para não fazer muita conta, né? E aqui, no quesito número 5, o que nós encontramos aqui do número 5? Sabe-se que o valor de A é menos 3 vezes menos 4 terços, e o valor do B é menos 7 décimos vezes 5 sétimos. Essas expressões desse tipo aqui, para nós fazermos ela, nós vamos ter que ter o cuidado de fazer a devida substituição, né, desses valores. Ou seja, a gente vai trocar
o valor ali do A, porque o que a expressão quer aqui? Que você faça a expressão que você faça é o A mais o B. Quem é o valor de A mais B? Então, você vai trocar o valor do A, que ele está dito ali que ele é aquele número, então é interessante colocar isso aqui como está ali, ó, menos 3/8, que vai multiplicar menos 4/3. Aí o valor do B, ele é menos 7/10 vezes 5/7. Então, primeiro tem que fazer as multiplicações, né? Nós, sempre que tivermos uma expressão, primeira coisa é fazer essas multiplicações. Então, observe que eu posso dividir esse 3 aqui por 3, ó, também vai ficar 1 aqui e aqui também 1. Observe que eu estou simplificando logo, né? Esse 8 por 4 fica 2, esse 4 por 4 fica 1. Então, quando eu multiplicar esse negativo por esse negativo, vai ficar aqui positivo, né? Nem preciso escrever ele. 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 1, 2, aqui vai ficar meio. Aí eu venho agora com esse outro produto, né? Observe que esse outro produto, um é negativo e o outro é positivo. Lembre que nessa multiplicação, o sinal dele fica negativo, né? Porque eles estão sinais contrários. E observe aqui que eu posso dividir esse 7 por 7, que vai dar 1, esse 10 por 5 aqui fica 2, e 5 por 5 fica 1. Então, nessa simplificação, o numerador fica 1 e o denominador fica meio. Então, o que eu tenho? Meio mais menos meio. Quando eu somar esse meio com o menos meio, isso aqui vai dar igual a 0. Ou seja, um número somado com o seu oposto. Eu tenho aí como resposta aqui no número 5, 0. E para a gente concluir, para não estender demais aqui, vamos fazer rapidinho aqui essa atividade número 6. Para fazer um bolo de laranja, usa-se. Aí aqui apareceu também um número misto. Como é que nós vamos transformar esse número misto numa fração? Eu multiplico o 2 pelo 1 e somo com 1. Ou seja, eu multiplico o denominador da fração pela parte inteira e somo com o numerador. E conservo o mesmo denominador aqui, ó. Então vai ficar assim, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então vai ficar 3 meios, né? Ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Fica 3 sobre 2. E esse outro número, 2 inteiros e meio, a sua forma, em forma de fração, vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, aqui vai ficar 5 meios. Então, o que se pergunta aqui? Para fazer um bolo de laranja, usa-se 1,5 xícaras de chá de açúcar branco. Para fazer 2 inteiros e meia da receita desse bolo, quanto desses ingredientes será necessário? Então, eu tenho que fazer esses 5 meios de 3 meios. Para isso, eu multiplico eles. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 5, 15, e 2 vezes 2, 4. Né? Então, eu tenho 15 quartos. 15 quartos é a quantidade que eu vou usar. Se você tiver, pode ver também dessa maneira. Se você dividir o 15 dividido por 4, né? Dá 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Então, aqui você também pode escrever como sendo também 3 inteiros. Esse resto e o divisor passa a ser uma fração, né? E que eu formo aqui um número misto, né? Que é 3 inteiros e 3 quartos. Então, aqui está o comentário das questões da aula de hoje. Eu achei interessante fazer para que vocês vejam como se faz, né? Para quando for fazer outras questões parecidas, vocês terem
a lembrança e o entendimento que nós fizemos, ok?